queridos irmãos e amigos, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Mais um dia estamos aqui, dia de sábado, para darmos honras e glórias ao nosso Criador, o Criador dos céus e da terra. Eu gostaria, por favor. Desculpa, estávamos aqui com um problema de imagem, mas gostaria de saudar a todos vocês mais uma vez por estarmos aqui na casa de Deus dia de sábado. Queridos irmãos e amigos, esta semana foi uma semana espetacular. Graças, bênçãos do Senhor pude sentir, e o contacto com muitos de vocês ao redor do mundo. Queria dizer que eu estou muito orgulhoso, porque estamos a crescer imenso. Estamos a quase 3.000 pessoas em menos de 7 semanas. Irmãos, quer dizer que a palavra de Deus está a expandir em todo o planeta. Essa é a vantagem da internet. Muitos de nós temos a dificuldade de ver as coisas do jeito que está, no termo científico ou tecnológico, mas eu digo que louvado seja Deus que nós temos a internet, porque estamos a progredir na palavra de Deus. A mensagem que nós estamos a dar, queridos irmãos e amigos, é sobre o fim dos tempos. E muita gente está preocupada, na verdade, o que vai nos acontecer nos momentos agora de crise, naquilo que nós estamos a passar. Nós hoje vamos comentar um pouco sobre a situação global, vamos falar um pouco da situação que nós estamos a viver. Vamos também falar um pouco sobre como podemos ajudar alguém, segundo a voz de Deus e a vontade de Deus, porque, queridos irmãos, nós temos muita gente, muita mesmo, a carenciar de ajuda ao redor do mundo. Jovens, famílias inteiras querem apoio, e tenho-me telefonado a uma senhora que ainda ligou, ainda hoje de manhã, que pediu oração também e vive em Portugal, mas nasceu em Angola. Então, muita gente, vocês não podem imaginar, sinceramente, a grande necessidade que temos. Eu estou aqui apenas por mandato divino, por conhecer a palavra de Deus, ser batizado, e, segundo Marcos 16:15, é-nos chamado, todos nós somos chamados a pregar a palavra de Deus. Por essa razão, queridos irmãos e amigos, estamos aqui no dia de sábado. Nós vamos entrar na palavra de Deus com louvor para começar. Vou pedir a que não liguem, por favor, durante o período de culto. Quem tiver a pergunta ou coisas a fazer, liga depois, porque eu, depois do culto, vou estar com todos vocês. Posso falar no WhatsApp ou outra linha qualquer. Tá bem? Vamos então começar o nosso programa com um louvor. Eu queria... Ok, aqui está. Prontos, vamos então entrar no louvor, depois oração, e vamos entrar na palavra de Deus, está bem? Eu te agradeço, Abba, Pai, minhas mãos aqui levanto, pois teu amor e grande poder me atrai e me levanto a adorar-te, Abba, Pai. Te louvo e te agradeço,
Eterno Deus, eterno Pai, grato te estamos, Pai Santo, pela vida, a saúde que tu nos dás dia após dia. Eterno Deus, a ti, Pai, o Criador dos céus e da terra, nós nos prestamos diante de ti nesta manhã. Pai, queremos nos entregar inteiramente a ti, para que sejas tu, o Deus Criador dos céus e da terra, nos transformar de glória em glória. Pai, derrama o teu Santo Espírito sobre cada um de nós, nesta manhã, dos que estão presentes a ouvir a tua palavra, dos que virão ouvir essa palavra através do vídeo, de Facebook ou outro órgão de comunicação. Eterno Deus, ajuda-nos, perdoa nossos pecados, nossas faltas, toda a iniquidade, tudo que está errado em nós, Senhor, retira e repõe uma natureza nova. Dá-nos, Senhor, um espírito, coração puro e espírito reto, para que possamos ouvir a tua voz e viver segundo a tua vontade, Pai. Pai, eu quero te entregar todas as famílias da terra nesta manhã. Tu conheces a situação global pela qual nós estamos a viver, o tempo de pandemias, Senhor. Está a morrer muita gente, estamos a perder muita gente que nós amamos. E é com dor que nós estamos aqui nesta manhã, Pai Santo. Muitos de nós não têm nem força para estar diante de ti, Senhor. Pai, mas tu és o Deus do consolo, tu és o Criador dos céus e da terra. Tu conheces o coração humano. Somente tu podes nos dar o melhor consolo. Pai, consola todas as famílias que estão a perder entes queridos. Ajuda-nos, Pai, a estar firmes, a não perder o teu caminho, a visão pela qual tu nos puseste aqui neste planeta. Pai Santo, a nossa visão é para estarmos de volta para a Canaã Celestial. Que nós possamos andar nos teus caminhos e que quando Jesus vier nos buscar, possamos viver contigo eternamente e jamais seremos separados de ti. Pai, entrego-te todas as famílias deste planeta nas tuas mãos. Tu conheces as nossas dificuldades, as dificuldades que estamos a entrar financeiramente. Em todo o planeta está pessoas com muita dificuldade financeira, Pai, para o sustento das famílias. E tu conheces a razão pela qual eu estou a falar, porque ainda ontem tu mexeste comigo, Pai Santo, porque, sinceramente, eu não esperava ver tanta coisa. Mas tu és o Deus Criador dos céus e da terra. E eu sei que para ti nada é impossível, Pai. Por nossas forças, nós não chegaremos lá. Mas pelo teu grandioso amor e poder, Pai, eu sei que todas essas famílias, as pessoas que ligam para mim com necessidades de alimento e coisas úteis da vida que possam, por exemplo, para ouvir a tua palavra, tu vais satisfazer, Senhor. Tu és o Deus Criador dos céus e da terra. Eu estou-te a entregar, Pai, todas as famílias, todas as que conhecem o teu nome, as que não te conhecem, Pai. Toma-nos nas tuas mãos, transforma os nossos corações. Pai Santo, quero te entregar todos os médicos em todo lugar deste planeta que estão a lutar contra essa pandemia. Agora que estamos no período de vacinação, Pai, que tu possas ungir cada médico, cada enfermeiro, cada membro auxiliar do grupo hospitalar, que tu possas pôr a tua mão, Pai, que nós possamos parar de perder vidas, porque essa não é a tua vontade e pela tua palavra nós sabemos que tu criaste este planeta para ser habitado por homens e mulheres. E agora de repente estamos a perder. Nós não conhecemos, Pai, a razão. Tu conheces. Pai, toca no coração, na mão de todos os médicos. Unge-os e capacita-os para essa obra tão delicada. Pois tu és o Deus dos deuses, o Criador dos céus e da terra. Tu és o médico dos médicos. Porque quando criaste a nossa primeira mãe Eva, tu puseste a maior cirurgia diante de nós. Conseguiste adormecer nosso primeiro pai, Adão, estriar uma costela dele para fazer a maior das operações. Pai Santo, é nesse poder e nessa confiança que nós te pedimos a tua unção, o poder do teu Santo Espírito, o derramamento do sangue do Cordeiro, diante de todos os médicos e enfermeiros, que sejam protegidos, ungidos pelo teu poder, Pai, para salvar o demais vidas possíveis. Pai, eu quero te entregar todos os presidentes, líderes deste mundo, deste planeta, onde quer que eles se encontram, neste momento, nesta manhã.
Pai, que Tu possas capacitá-los, derrama sobre eles um espírito de sabedoria, revelação, para que eles possam contender contigo e não com o povo, Senhor. Que todas as decisões que possam ser tomadas a nível global possam ser segundo a Tua vontade. Pai, capacita, dá-os um coração puro, espírito reto. Ajuda, Pai, que eles possam liderar todas as nossas vidas, nossas sociedades, segundo a Tua vontade e não a vontade dos homens. Pai, eu quero Te entregar todos os jovens. Tu conheces nos últimos tempos, segundo a Tua palavra, os jovens vão ser tão difíceis, corações tão duros, mas Tu és o Deus, ó Pai, o Criador dos céus e da terra. Quero Te entregar os nossos filhos, Pai, nas Tuas mãos. Todos os jovens que estão-se a entregar a caminhos maus, a droga, a sexualidade, espiritualismo. Pai, Tu és o Deus que podes, unicamente Tu, podes libertar os nossos jovens. Dá-lhes o poder da capacidade da audição, que eles possam ouvir a Tua palavra, onde quer que eles estejam, na prisão, no hospital, em casa. Pai, penetra no coração dos jovens. Faz o que eles se tornem para Ti, que eles possam estar a ouvir a Tua palavra. Eles são o coração de toda uma sociedade. Pai Santo, nós Te entregamos todos os jovens, Senhor, nas Tuas mãos. Perdoa todo o pecado, toda a iniquidade. Eles são mesmo jovens, Senhor. Tu conheces o coração dos jovens. Não há impossibilidade para eles, mas Tu podes controlá-los, Senhor. Te louvamos e Te agradecemos, Pai, por tudo que estamos aqui presentes nesta manhã, por mais um dia de sábado, para que nós possamos nos restaurar em Ti, buscar forças para mais uma semana a seguir. Pai Santo, concede-nos a todos coração puro, espírito reto. Derrama o Teu Santo Espírito sobre nós. Cobre-nos, Pai, com o sangue do Cordeiro, para que nenhum mal nos possa atingir. De nós, dos que estamos vivos, que possamos ter o tempo de preparação. Acaso morrermos com o Covid-19, outra doença, qualquer problema, que possamos morrer com segurança de que Tu nos ressuscitarás no último dia, Senhor. É nessa graça, nessa esperança, que nós Te louvamos e agradecemos. Por mais um dia de sábado, Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e amigos, bom dia mais uma vez a todos. É uma semana muito gratificante por mim, pelo que eu contactei muita gente e muita gente falou de que está a receber a palavra de Deus. Eu não sei, queridos irmãos e amigos, até onde está a chegar a nossa mensagem, o nosso programa. A verdade é que muita gente está a ligar de todas as partes do mundo. Eu quero saudar as nossas amizades, todas vocês, onde quer que vocês estejam, neste momento, em todo o planeta, e dizer a vocês que possam, por favor, partilhar essa mensagem. Ontem recebi uma chamada de uma amiga, grande amiga minha, a Miss, e ela também passou pelo coronavírus, pela graça de Deus. Ela está salva, tanto como os miúdos, estão todos bem, todos recuperaram bem, e ela ontem deu a conhecer a que está também ansiosa em ajudar esse ministério. Muita gente está a perguntar, temos igreja ou não temos? Queridos irmãos e amigos, nós não temos uma igreja. A nossa igreja é a plataforma do Facebook, a qual está a responder naquilo que Deus quer. Segundo Marcos 16:15, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura, povo, nação, tribo e língua. É o que nós estamos a fazer nesta manhã. E todos vocês estão também chamados a este ministério, a partilharem a palavra de Deus. Obviamente que nem todos podemos pregar do mesmo jeito como eu estou aqui nesta manhã, mas vocês podem simplesmente clicar aí no vosso telefone e partilharem apenas com os vossos pessoas das vossas listas, pessoas que vocês tenham como no coração, pessoas queridas, para que todo mundo possa ouvir a palavra de Deus. Sem mais perca de tempo, queridos irmãos e amigos, nós vamos entrar na palavra de Deus. Desculpem. E vamos então falar um pouco da situação do sábado, para começar. Por que razão, na verdade, estamos aqui? Por que hoje, sábado? O que nos diz a palavra de Deus sobre o dia de sábado? O que é que nos leva a estarmos aqui diante de Deus hoje? Darmos glória e também ouvir a sua palavra.
o que Deus diz na sua palavra sobre o sábado. Vamos ver, tão importante, irmãos, porque este sábado, do qual a lei que nos fala aqui na palavra de Deus, é uma das coisas tão preeminentes hoje, nesta manhã, para aprendermos um pouco mais e naquilo que nós vamos estar a viver. A nível do planeta, nós vamos... Ok. Estávamos a perder o sinal, mas estamos de volta. Ok. Vamos então, por favor, quem tiver as vossas Bíblias, outra coisa que eu queria pedir aos jovens, a todos vocês, por favor, quem não tiver uma Bíblia, adquira. É muito importante que vocês possam adquirir uma Bíblia. Irmãos, eu entendo que a nova tecnologia, até pastores estão a pregar com um modelo novo agora, que é a internet, Facebook, telefones. Tudo isso é muito bom. Mas se vocês fisicamente não tiverem a palavra de Deus para abrirem nos livros, versículos, exatamente entenderem o que Deus vos quer dizer nessa manhã, nós vamos passar desapercebidos naquilo que a gente vai passar aqui a falar. Por favor, tentem entrar numa igreja, tentem ver uma Bíblia numa livraria, comprem uma Bíblia, adquirem a palavra de Deus. É a arma absoluta para nós lutarmos contra Covid-19 e qualquer outro problema, epidemias, finanças, situações de família. A palavra de Deus é o que é o poder da palavra de Deus nessa manhã também. Queridos irmãos e amigos, Êxodos 20, vamos abrir por favor, Êxodos 20, versículo 8, entender a razão pela qual nós estamos aqui. Diz assim a palavra de Deus: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Toda a tua obra. Não a obra de Deus, irmãos. Nossa obra. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Ora, o sábado, diz a palavra de Deus, que não é o nosso dia. É o dia do Senhor, dia do sábado. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Isso, queridos irmãos e amigos, Deus está tão específico que ninguém neste planeta desobedece a esta lei. Todos somos chamados a estarmos diante de Deus para dar-lhe honras e glórias neste santo dia. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, e o 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Queridos irmãos, a palavra de Deus diz que deste dia, no dia que nós estamos aqui a prestar honras e glórias a Deus, é um dia abençoado e santificado. Bênção, porque é neste dia que nós podemos receber de Deus as dádivas, tudo que nós temos que requeremos de Deus, do Altíssimo, é neste dia que nós podemos entregar em oração e pedir auxílio divino. Os anjos, queridos irmãos e amigos, estão aqui para ouvir a nossa voz, ouvir o nosso clamor e a nossa oração. E nesse dia específico, eles estão totalmente ao nosso dispor para levarem a mensagem ao Deus Criador dos céus e da terra. Por isso ele diz, é um dia abençoado para nós termos todas as bênçãos. Deus diz que nós temos que ter todas as bênçãos. E um dia santificado por quê? Porque ele criou o sábado para um dia à parte do ciclo da semana. O sábado é para nós entrarmos em reverência com Deus. Vamos abrir também Êxodos, por favor. Êxodos 31, versículos 13, para entender melhor o porquê de estarmos a guardar o sábado. Ele é um selo para nós, um sinal para que nós possamos estar atentos na linha final, na reta final do fim dos tempos. Diz assim, Êxodos 31, versículos 13, Tu, pois, fala aos filhos do planeta Terra, fala aos filhos de Israel, dizendo, guardareis os meus sábados, porque isso é um sinal entre mim e vós. Irmãos, notem bem, isso é um sinal, o sábado, sinal de Deus, entre Deus e os homens, para que saibais que eu sou o Senhor, eu sou o Deus
que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é um dia separado. Santo é para vós aquele que o profanar, quem desobedecer, certamente morrerá. A palavra de Deus aqui, fisicamente, não está, literalmente, não está a falar de uma morte física. A morte espiritual. A morte espiritual não é a mesma coisa que a morte física. A morte física é aquela que nós morremos, como estamos a morrer agora, durante o período de Covid-19. As pessoas estão a morrer. Os corpos são enterrados ou queimados e incinerados. Mas a morte espiritual é aquela que nós estamos aqui, estamos a viver, mas somos pessoas mortas espiritualmente. Quer dizer que Deus não consegue comunicar conosco. Aqui é uma morte espiritual de que a Bíblia está a falar. Certamente, se tu desobedeceres, certamente morrerás. Vais perder o contacto espiritual com Deus, que qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será extirpada, separada do povo de Deus. É uma lei. Guardarão, pois, o versículo 16, guardarão, pois, o sábado, todos os filhos da terra, do planeta Terra, celebrando o sábado nas suas gerações por concerto perpétuo. Queridos irmãos, que mais clara palavra nós podemos ter? Deus diz que esta vai ser, vocês têm que guardarão, pois, o sábado, todos, celebrando o sábado nas vossas gerações, por concerto perpétuo, quer dizer, não há término. Até que nós passamos a viver diante de Deus e com Deus, nós guardaremos o sábado lá no céu também, queridos irmãos e amigos. Entre mim e os filhos da terra, entre mim e os filhos de Israel, entre mim e os filhos do planeta, é um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar, tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou de toda a sua obra. Ora, por que razão Deus requer de nós nossa presença hoje? Para que nós possamos entrar em comunhão com Ele, para que Ele nos possa dar direção para estarmos diante dEle. Para que nós possamos retificar as coisas na nossa vida, que nós possamos ter mais força, mais energia para uma semana que vem a seguir. Este é o objetivo de estarmos aqui na guarda de sábado. Ora, queridos irmãos e amigos, a palavra de Deus é muito clara e nós queremos hoje falar um pouco do próprio Deus. Quem é Deus? Nós vamos à igreja, aprendemos a palavra de Deus, mas poucos são os que têm tido uma verdadeira relação com Deus. Quem é Deus, na verdade? Queridos irmãos e amigos, vamos abrir a palavra de Deus e entender esse Deus que tanto todo mundo fala, que todo o planeta hoje em reverência, muitas pessoas no nosso planeta estão reunidos nesta manhã para darem honras e glórias a Deus. Mas a que Deus é que nós temos que dar honras e glórias? Vamos abrir, por favor, a João 4, versículos 24. Vejam quão importante é vocês terem as vossas Bíblias nas mãos, irmãos. João 4, versículos 24. Vamos entender pela palavra de Deus quem é Deus, na verdade. Como é que Ele é? O que Deus é para nós e como Ele funciona na nossa vida. João 4, versículos 24. Eu vou aqui calmamente abrir também a palavra de Deus. 4, 24. Diz assim a palavra de Deus: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Deus é Espírito. Poucos são os pastores, queridos irmãos e amigos, que nas igrejas ensinam isto que eu vou vos ensinar hoje. Porque é de Deus. Nós precisamos fazer o povo conhecer que Deus é que nós estamos aqui a adorar. É o Deus do dinheiro, é o Deus da farra, é o Deus da guerra, é o Deus do sol, é o Deus de quê? Que Deus é que nós estamos aqui a adorar? A Bíblia diz que nós estamos a adorar, segundo o que nós vimos lá na criação, é o Deus que nos chama como Criador,
dos céus e da terra e quer que as suas criaturas, aquilo que ele tem de mais precioso, entenda o proceder dele. Que ele entenda, o povo entenda que Deus é que nós temos. Ora, aqui a palavra de Deus diz que Deus é Espírito. O que é o Espírito? Queridos irmãos e amigos, Espírito é apenas o poder de Deus, tal qual como Deus pode criar todo o universo. A saber que pela palavra de Deus, nós vamos ver que Deus criou tudo na nossa existência, aqui em todo o universo, tudo através da sua palavra. Por isso a Bíblia diz que Deus é Espírito, Deus é poder, Ele é poder criativo. E importa que os que o adorem em espírito, em poder e em verdade. Ora, o que é poder e o que é verdade? Poder é termos nós parte, garantia 100% de que quando estamos com Deus nós somos incapacitados de perder. Nós não podemos perder com Deus, irmãos. Deus é um Deus do impossível. Ele criou tudo apenas com a sua palavra. A única coisa que Deus fascinou na criação somos nós, seres humanos. Ele fez bonecos de barro, segundo a palavra de Deus, e fez delicadamente. A imaginação de Deus criou com a sua mão. Ele fascinou o homem. Ele fez o homem com a sua mão, tanto como a mulher. Mas tudo, Deus falava. Luz, se. Mar, se. Sol, se. Estrela, se. E tudo se fazia pela palavra de Deus, pelo poder de Deus. Por isso a Bíblia diz que Deus é Espírito. Agora o que eu quero vos ensinar nesta manhã, queridos irmãos, muito importante, em que parte de nós, seres humanos no nosso planeta, nós temos algo parecido com Deus. Eu quero que vocês possam identificar algo na nossa natureza que se parece com Deus. Ora, se na Bíblia, na palavra de Deus, diz Deus que Deus criou o homem segundo a sua imagem e semelhança, em que parte é que nós somos semelhantes a Deus, o poderoso, o Criador dos céus e da terra? Exatamente na palavra, na sua palavra. Eu queria abrir com vocês, por favor, João 1, versículos 1. Vamos entender a palavra de Deus. João, capítulos 1, versículos 1. Vamos entender a palavra de Deus, o que Deus fala da sua palavra, do seu poder. Porque diz a palavra de Deus que Deus é Espírito, Deus é poder. Diz versículos 1, João, capítulos 1, versículos 1. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No princípio. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ora, sem Deus não há existência. É claro, a Bíblia está aqui muito clara. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Ora, quem é essa vida? Quem foi aqui no nosso planeta que veio para mostrar o que nós temos de mais precioso no nosso viver? Jesus, obviamente, foi o único que veio do céu, através do Pai, a mandato do Pai, Criador dos céus e da terra, para mostrar à humanidade, a todo o nosso planeta, de que há um Deus Criador dos céus e da terra. Um Deus Espírito, um Deus poderoso e que, pelo seu poder, Ele criou todas as coisas com a sua palavra. Portanto, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo é Deus. Se nós formos um pouco no livro do Apocalipse, nós vamos ver que o nome de Jesus é a Palavra de Deus.
Ora, vamos continuar aqui. Vejam o versículo 7. Ele veio para testemunho, para nos fazer saber e conhecer que há um Deus verdadeiro, que testificasse da luz, para que todos crescem nele. Ora, está aqui um problema. Como nós podemos acreditar em Deus? Somente pela fé. Irmãos, não há outro caminho para nós entendermos as coisas de Deus. Temos que ter fé. Do mesmo jeito que um marido, uma esposa, chega diante do marido e diz: esposo, eu estou de bebê, estou grávida. O homem, obviamente, vai aceitar pela fé, porque ele não vê nada. Ele, no princípio da gestação, princípio da vida do fetus, a mulher não tem sinal nenhum, umas não têm nem vômito, nem contrações, estão normais. Põem calcinha, vestidinho bonito. Mas ela vai diante do marido e diz: marido, eu estou de bebê. E o marido aceita pela fé, porque ele crê na palavra da sua esposa. E tempos depois, eles vão ver que a fé vai se manifestar por uma gravidez e a barriga vai engrandecendo, crescendo, até eles darem fruto ao nascimento do bebê. Ora, ele se torna da palavra um ser. Ele nasce um bebê. E nós vemos que a fé prospera quando nós temos crença nela. Da mesma maneira, Deus, queridos irmãos, nesta manhã, deseja que nós conheçamos a Deus. Conhecer Deus pela sua palavra, pelo seu viver, é nós podermos entender que Deus faz tudo com a sua palavra. Ora, não era, eu vou continuar aqui o versículos 10, perdão. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Quem crucificou Jesus, queridos irmãos e amigos, não foi a igreja romana. Não foram os romanos que desejaram crucificar Jesus. Foi o seu próprio povo. Foi o povo que Deus chamou para dar luz a todo o planeta e conhecerem os mistérios de Deus. E porque não conheceram, não reconheceram a vinda do Messias como poder e autoridade, então mataram Jesus. Diz que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam. O quão é importante, queridos irmãos e amigos, nós aceitarmos a palavra de Deus, do que vocês estão a ouvir aqui pela fé e crerem no poder de Deus na sua palavra. A todos quantos os receberam, deu-lhes poder para serem feitos filhos de Deus. A todos que creem, que acreditam, aqueles que vão dizer: olha, eu não entendo nada do que é espírito, se Deus é espírito, não é, mas eu sei que Deus existe. Ele é o Criador, Ele criou o planeta, Ele criou o universo, Ele fez o meu pai, a minha mãe, eu sou de Deus e eu acredito. Ele é uma pessoa que tem fé. Agora, ter fé e viver segundo os métodos da própria fé para atingirmos o poder de Deus, essa é outra história. Queridos irmãos e amigos, Deus é um Deus Espírito. Por qual razão Ele é chamado Deus Espírito? Porque Ele é um Deus invisível aos olhos de todo ser humano. Por isso Ele tem o nome de Deus Espírito. É Deus poderoso. E o poder de Deus está onde? Na sua palavra. Eu vou, para comentar um pouco mais nesse assunto, lembrar vocês. Tempo de Pentecostes. O que aconteceu lá no tempo de Pentecostes? Vamos ver Atos. Atos no tempo de Pentecostes. O que aconteceu na verdade lá? Como é que foi manifesto o poder de Deus na cabeça de todos os discípulos que estavam lá presentes? Vamos ver Atos. Queridos irmãos e amigos, Atos 1. Onde é que está o meu Atos? Está perdido aqui? Atos.
Atos. Às vezes a minha Bíblia está pegada aqui, eu já não sei a quantos anos aqui. Ok, onde é que estás, Atos? Atos 1. Vamos aqui. Atos 1. Então diz aqui, Atos 1, versículos 8, diz assim a palavra de Deus. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, em Samaria, e até aos confins do mundo, da terra. Recebereis a virtude do poder do Espírito Santo. Virtude do poder do Espírito Santo. A pergunta é, irmãos, no tempo de Pentecostes, vamos imaginar que nós estamos 2021 anos atrás, na história, lá onde Jesus estava com os discípulos. Jesus, ele é morto, crucificado, ele vai ficar ali no buraco durante o tempo de sábado, domingo de manhã Jesus vai vir à vida, ele vai ter outra vez com os discípulos e diz, olha, vocês não se separem daqui. Fiquem aqui em Jerusalém, porque agora o meu plano com Deus está feito. Agora é o vosso dever de continuarem esse trabalho. Vocês vão ter que ir a todo o planeta pregar a palavra de Deus. Mas antes de vocês saírem daqui, não se separem, porque eu vou derramar sobre vós o poder de Deus. Não o poder de Jesus, irmãos. É o poder criativo de Deus. O poder do Espírito. Olha bem, Deus é Espírito, poder, Espírito. Deus é Espírito e Ele quer que nós o adoremos em poder e em verdade. Verdade pela sua palavra. A palavra de Deus é a verdade. Deus é a verdade. Jesus é a verdade. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até ao confim do mundo, da terra. Ora, quando os discípulos de Jesus receberam, queridos irmãos e amigos, o Espírito Santo, ele apareceu na cabeça dos 12 discípulos em formas de línguas de fogo. Por que o Espírito Santo de Deus aparece numa forma para ele ser identificado como línguas de fogo? Quem tem língua nesta manhã, tira a sua língua para fora. Eu tenho uma. Esta é a nossa língua, irmãos. Esta é a língua em forma de fogo que saiu na cabeça dos 12 discípulos, caiu em forma de fogo. E diz a palavra de Deus que o nosso Deus é um Deus de fogo. Ele queima. Deus é um Deus poderoso, irmãos. E quando Jesus diz aos discípulos, não se separem, fiquem em Jerusalém até que Deus, o Pai, o Criador, o poderoso, derrame sobre vós o poder do Espírito Santo, Jesus disse, não saiam, não se separem. Quando vocês forem ministrados por próprio Deus, a receberem capacitação para irem pregar o Evangelho, o derramamento do seu poder, aí sim, vocês podem fazer uma separação. Mas até no momento, no derramamento do Espírito Santo, do poder de Deus, os discípulos ficaram à espera. Ora, o poder de Deus, do poder do Espírito Santo, caiu na cabeça dos 12 discípulos em formas de língua. Por quê? Por que o Espírito Santo de Deus aparece em forma de língua de fogo? Fogo, poder. Língua é o que nós temos, dada por Deus, e o poder da fala. O nosso falar é altamente espiritual. Não tem nada a ver com a carne. Irmãos, eu posso ver vocês, lindos como vocês podem estar, vestidos, penteados, tudo que eu possa ver em vocês
é tão agradável e tão bonito, mas eu não posso ver a vossa voz. Eu posso ouvir, mas não posso ver as palavras que eu estou a pronunciar. Este é o que nós temos do Deus poderoso, o Criador. Deus criou-nos, irmãos, segundo imagem e semelhança de Deus. Somos parecidos com Deus nesse aspecto. No aspecto incondicional. No aspecto que não se pode comparar com nada. Irmãos, os animais não têm o poder que nós temos, que Deus nos deu. Somos únicos seres no nosso planeta com a versão da fala. O poder de línguas de fogo. Vamos abrir Provérbios 18 e 21 para nós entendermos bem o que Deus quer nos ensinar nesta manhã. Vamos abrir, por favor, Provérbios 18 e 21. Provérbios 18, 21. O quão é importante, queridos irmãos, vocês adquirirem uma Bíblia, por favor. Provérbios 18, 21. Ora, diz a palavra de Deus, a morte e a vida estão no poder da língua. Eu mostrei-vos a minha língua. E vocês devem ter uma também. Está todo o poder de Deus Criador aqui. Diz assim a palavra de Deus, a morte, o poder mortal, o poder da morte, e a vida, o poder de criação eterna, seres infinitos, está no poder da nossa língua. E aquele que amar, comerá do seu fruto. Ora, vamos explicar um pouco isso aqui. Eu tive um irmão que já não está cá conosco. Ele passava muito mal desde bebê, porque não foi uma criança talvez esperada, não era uma pessoa muito apreciada pelo meu pai, e eu não sei por que razão meu pai contestava muito com ele. Então, as palavras que saíam, segundo a minha mãe, porque eu não estava lá naquela altura, eu conheci-o depois, na vida já de adulto, e brincávamos juntos, e eu via que ele tinha, na verdade, deficiência, problema de seguir a escola. E eu passei primeira, segunda, terceira, quarta classe. E o meu irmão estava sempre na segunda classe. Eu já estava avançado, irmãos. Eu disse, há um problema com o meu irmão. Eu fui tentar saber, eu não entendia nada disso, o que eu estou a vos explicar hoje. E eu fui ter com o meu irmão e eu disse, Tony, aqui há um problema, por que tu não estás a passar de classe? O que se passa contigo? Por que não estás a entender os professores, a explicação? Fala um pouco do problema, o que se passa contigo? Por que eu já estou na quarta classe e tu continuas na segunda? Eu sou mais novo. Tu deverias estar agora no quinto ou sexto ano, lá no liceu já. E ele disse assim para mim, meu irmão, o meu pai, prestem bem atenção, irmãos. O meu irmão disse, o meu pai diz que eu sou burro. O meu pai, o progenitor desta criança, chamava o meu irmão de burro. E isso ficou gravado no cérebro dele, de criança. Ora, o meu irmão não tinha possibilidade nenhuma de passar de classe, porque a mente dele registrou que ele é burro. E eu, porque nós brincávamos e eu fazia carrinhos aí com as chapas, que a gente fazia carros de chapa. Punhamos as cisnas, quem se lembra, em Angola a gente brincava, fazíamos carros, e as cisnas eram as rodas. Punhamos lá os ferrinhos e aquilo andava, irmãos, era bonito. E eu trouxe o meu irmão para os carros todos que ele fazia, porque ele fazia bons carros. Ele fazia uma coisa que... Era um engenhoco o gajo.
já fazia dobras que nós não podíamos fazer, o carro dele já tinha umas pastilhas que nós não tínhamos, umas cisnas mais largas, porque ele dizia o pneu largo é melhor. Olha a ideia, ele não tinha nada disso, nós não tínhamos nada, irmãos. Ele sabia do cérebro dele criar um carro com chapa. E eu trouxe ele à frente de mim e pus os carros que nós fazíamos. Eu disse, olha, este carro eu é que fiz. Este tu é que fizeste. Qual é o carro mais bonito, Tony? Ele dizia assim, é este. Porque é o carro que ele fez. E por que tu dizes que tu és burro? Vê bem, o meu carro não tem tanta perfeição que o teu, Tony. E ele ficou assim muito atento. Olhou bem para o carro. Eu disse, é verdade. Eu não sou burro. Eu até sou inteligente. Eu disse, Tony, como é que tu furaste lá a cisna e puseste roda maior que a minha? Por que puseste uma roda maior que a minha? Ah, porque ela assim tem um estilo melhor. Ele anda mais e não cai. Eu disse, o carro, claro, carro pequeno, com roda pequena ele cai. Mas este tem roda grande, não cai. Olha que tu és mais inteligente do que eu, Tony. E o meu irmão despertou. Naquele dia, eu vi o meu irmão acordar da morte espiritual. O que estava a acontecer aí? Pelo poder da palavra de Deus do meu pai, do meu pai, ele recebeu negatividade de que ele não podia ser inteligente. Ele não era inteligente. O cérebro registrou desde criança e ele não passava de classe. Quando eu lhe pus a explicar as coisas como ele estava a ver, e ele disse, na verdade, eu sou bom. Eu posso. Eu disse, claro. Tu podes porque tu és um filho de Deus. E Deus não tem limites. Deus, ele é criador. Olha, tu criaste um carro diferente do meu. E ele ficou tão admirado, irmãos. O meu irmão começou a passar de classe. De repente, nunca mais reprovou. Nunca mais reprovou. Isso para dizer o quê? Há poder nas nossas palavras. Por isso, quando os discípulos de Jesus foram capacitados com o poder de virtude do Espírito Santo, foi-lhes dado poder da fala. Como falar? É o que eu estou a fazer com vocês aqui. Falar a palavra de Deus. Revisando o versículo 21, Provérbios 18, 21 diz que a morte, poder de negatividade, poder da morte e vida eterna, estão no poder da tua língua. E aquele que a amar, que falar à toa, vai comer do seu fruto. Se a gente fala vida, vamos prosperar em vida. Se a gente falar negatividade, morte, vamos colher morte. É o poder de Deus. É uma lei da natureza, irmãos. Ora, Deus, nosso Deus, Criador dos céus e da terra, é o Deus do Espírito. Ele é o que fez todo o universo, criou todas as coisas pelo seu poder. Vamos estudar um pouco mais sobre a natureza de Deus. Eu queria abrir Isaías 43, irmãos, para nós entendermos melhor quem é o Deus que nós adoramos na verdade. Olhem bem, como é que ele se clama? Ele próprio, como é que ele se clama? Isaías 43 diz assim, o versículo 11, eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvação. Irmãos, Deus é absoluto, ele é único, não há Deus. Há muita gente que faz confusão. Jesus é Deus, Deus é... Não, irmãos, a Bíblia aqui está clara. Deus, ele é único. Ele é o Criador de todo o universo. E o próprio Jesus, ele diz, eu vim a mandato do meu Pai. Ele, alguém, lhe enviou. Ora, eu anunciei e eu salvei. Eu fiz ouvir e Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Eu sou infinito. Eu sou poder. Ora, queridos irmãos e amigos, a pergunta é, por que que nós, filhos de Deus, somos tão fracassados no nosso viver? Por que que nós, como igreja, temos tanta dificuldade e somos mendigos em relação aos povos da terra que não conhecem Deus? Ora, que nós devíamos ser um povo próspero,
um povo rico, tanto em fé, como em obras, como em satisfação monetária e satisfação de vida familiar. Nós, irmãos, somos um povo pobre. E eu ontem postei algo no Facebook, que é para vocês poderem um pouco lembrar. Eu postei algo para pedir ajuda à comunidade global. Nós não estamos a falar, irmãos, de um país. Estamos a falar de todo o planeta que nos está a ouvir. A ideia dessa mensagem é criar em nós um espírito de amizade coletiva global e fazer com que nós, como filhos de Deus, possamos viver da mesma maneira de que foi a igreja nos tempos de Jesus. Ora, nos tempos de Jesus, como a igreja primitiva vivia? Obviamente de donativos das pessoas, e alguém era lá, o obreiro, diz que era Judas que tinha lá a bolsa, eu não sei, a Bíblia não fala nada disso. Mas diz que Jesus vivia de doações. Mas há um certo momento, queridos irmãos, em que Jesus vai pedir aos discípulos de alimentar 5.000 homens e 5.000 mulheres, incluindo as crianças. E os 12 discípulos disseram, ele não está bom da cabeça. Onde é que vamos tirar tanto dinheiro? Onde é que vamos tirar, irmãos, tanto dinheiro para satisfazer, desde comer 5.000 pessoas? Jesus, queridos irmãos e amigos, estava a dar a palavra como eu estou a dar hoje de manhã aqui. Jesus estava a fazer conhecer os mistérios do Pai. E a certo momento Jesus deparou, no meio do seu sermão, da sua mensagem, de que o povo já estava há 2 horas e picos a ouvir a palavra de Deus. E que os bebés tinham fome. E que os homens e mulheres aí tinham fome. Agora Deus diz, venham cá vocês. Deem de comer aí o povo. Os discípulos dizem, oh, Senhor, nós não temos dinheiro. Nós não temos poder. E Jesus vai fazer uma coisa tremenda, irmãos. Esta é a atenção que eu quero atirar para todos vocês nesta manhã. Queridos irmãos e amigos, não é porque nós temos que nós podemos ajudar alguém. É mesmo por não termos que nós precisamos ajudar alguém. Vamos entrar em Malaquias 3:10. O que nos diz a palavra em Malaquias 3:10, vamos entender o processo de Deus de devolver a Deus o que é de Deus e aos homens o que é dos homens. Malaquias 3:10. O que é que nos diz a palavra de Deus? Não sou eu, não é nenhum pastor, como muita gente diz aí, o pastor é que rouba as ofertas e os dízimos. Irmãos, o pastor ele não rouba, ele está a cumprir aquilo que ele leu na Bíblia. E eu vou vos ler a mesma coisa que qualquer outro pastor. A diferença é que muitos pastores são, na verdade, usurpadores, são ladrões. Na verdade é o nome que a gente pode falar. Porque usam dízimos e ofertas mal. O povo está a morrer de fome. Em todo o planeta nós temos problemas. E os pastores estão a aparecer como milionários, que têm carro, avião e tudo. Irmãos, vocês podem entender, para sobrevoar de uma nação a outra nação, aqui na Inglaterra, só aqui na Inglaterra, para parquear um avião por dia, paga-se mais de 15.000 libras. Só para parquear no primeiro minuto, 15.000 libras. Vocês podem calcular o que é as horas que um avião para, quando um pastor para pregar o evangelho, o que é pedido a essa igreja de pagar como sustento do parqueamento do avião. Muito dinheiro. Tanto como barco, outro qualquer. Irmãos, isso não é para especular, é para nós vermos qual é o problema da igreja hoje. E isso eu estou a falar porque eu agora que estou no meio dos pregadores e estou a ver a necessidade, porque eu falo com as pessoas ligam para mim, pastor, nós não temos comida, nós não temos dinheiro. Irmãos, eram 3 da manhã hoje. Eu acabei o meu trabalho e recebi uma mensagem de uma moça que está aqui em Angola, está aí em Angola. A Dilce é uma amiga minha. E nós fizemos amizade por causa da necessidade de falar a palavra de Deus.
E eu procurei a Dilce e comecei a conhecer pelo Facebook e tive uma conversa com ela, uma conversa puxou outra conversa e vim a descobrir que essa menina era uma filha do Deus Altíssimo. Irmãos, o que o diabo faz na vida dos seres humanos, nós não podemos calcular, nem imaginar. E ela postou uma coisa para mim, eu chorei, das 3 da manhã às 5 da manhã, sei lá. Foi tremendo, irmãos. Eu estou aqui na capital da Europa, Londres, onde nós temos tudo com fartura. Ontem eu estava a passar lá nas bombas da BP, às 1 da manhã, quando eu estava a fazer as entregas, e eu estava a ver que o jovem lá estava a preparar os sacos para deitar no lixo, irmãos. Tudo que é bolos feito depois de 3 horas ou 4 horas já não pode ser vendido no povo, porque pode contaminar. Então, tudo é recolhido, deitado no lixo. Quando nós temos o problema da fome em todo o planeta. E eu não quero falar de todo o planeta, eu vou falar simplesmente na situação dos angolanos que hoje, com o tempo de pandemias, têm problema de movimento, porque eles têm que ter uma regra específica para atravessar de um lado e do outro, têm que ter autorização, uma vacina, um passaporte, sei lá o que é. Os caminhões de água já não vão para os lados onde deveriam ir, porque muita gente é constrangida com essa situação. Então há pessoas que não há torneiras, irmãos. É água do poço. E mesmo essa água do poço também é suja. E não tem como a pessoa fazer. Às vezes ela também nem tem lá água. Está seco o poço. E eu ontem recebi essa mensagem dessa jovem. Às 3 da manhã eu abri o programa e eu estava a ver. E elas estavam a orar no escuro. Irmãos, essa mulher é uma órfã de mãe. Ela perdeu a mãe muito jovem. Esta mãe deixou na responsabilidade desta jovem muitas crianças. Ela é a mãe de 15 jovens, 15 crianças, incluindo os irmãos, que a mãe morreu jovem. Não sei qual é a razão. Mas a Dilce agora é uma pessoa que está responsável dos irmãos e não tem como. Não tem, irmãos, perderam o trabalho por causa do coronavírus. O irmão mais velho não pode ser recebido no trabalho que ele estava a fazer de motorista. O pai está nas Forças Armadas, trabalha como polícia e ganha uma miséria. E não consegue ter a família em mão. Ora, aquilo que eu vi ontem, irmãos, nós aqui temos o tempo de rir e gozar as coisas de Deus. Lá aquele povo não tem. Ela disse, irmão, nós vivemos aqui, nós não vivemos, nós sobrevivemos. E quando eu abri o vídeo às 3 da manhã, irmãos, estavam todas as crianças com ela a ministrar o louvor nas crianças na escuridão. É duro. Para mim, pregador, para mim, angolano, que vivi e sei as dificuldades que lá estão, e com isso estão milhares de pessoas. É muito duro, por isso eu peço ajuda a vocês, e às vezes vocês podem imaginar, oh, ele quer dinheiro, ou quer pedir. Não. Irmãos, eu estou no contacto de milhares de jovens. Moçambique, as jovens estão-se a prostituir, irmãos. Eu tenho umas jovens de 14, 15 anos, estão a prostituir-se. Estão a pedir dinheiro, eu não posso dar. Eu digo, chama o teu pai, a tua mãe, traz o bilhete, ok, que eu posso ajudar. Se tu me des o bilhete com o papai e a mamãe, vais ter dinheiro na hora, eu vou mandar para tu comer. As jovens estão-se a prostituir. Acontece que essa jovem mandou um vídeo. E eu, quando olhei aqueles louvores, não pude suportar. Irmãos, minha pergunta é, onde está Deus poderoso? Onde está Deus do Espírito? Onde está o Deus Criador dos céus e da terra? Parece que o nosso planeta está abalado, está abandonado. Tudo isso por causa do pecado. O pecado trouxe toda essa enfermidade, toda essa descomposição na vida dos seres humanos. Onde está
está Deus poderoso, Espírito. E como nós podemos alcançá-lo? Queridos irmãos, Deus, Criador dos céus e da terra, quando nossos primeiros pais pecaram, Ele mandou o seu Filho amado, o único. E quando eu ontem estive a falar com o meu primo, ele está ali também em Angola, e ele disse, meu primo, sinceramente eu quero tanto ajudar, mas também não posso, eu não tenho. Irmãos, nossos parentes estão todos em carência. Nós estamos todos, inclusive eu. O meu filho aqui goza comigo, papai, o teu dinheiro não chega nem no fim do mês. Mas eu quando fui ver lá ontem a bolsa lá do Western Union, tinha 850 dinheiro que saíram para todas as pessoas em parte do mundo. Irmãos, eu ganho 2.000 libras, não dá para partilhar com todos. E a verdade é que o povo está a sofrer. O povo, nós brincamos com a palavra de Deus, aqueles não brincam. Aquelas imagens que eu vi às 3 da manhã, irmãos, dessa mulher que está ali abandonada, não tem um pai, não tem uma mãe, não tem um Deus para ouvir aquela voz. Mas ela, logo após isso, ela mandou um vídeo que ela estava a exaltar a minha presença na vida dela. Vocês têm também, eu postei isso no Facebook, é o que vocês têm aí. Ela é uma miúda gênia, ela tem inteligência, irmãos, está parada. Porque está à espera que Deus venha mover aquele lugar. E nesta razão nós estamos aqui nesta manhã, para que Deus venha mover as nossas vidas, o nosso viver, irmãos. Tirar-nos dessa aflição, dessa pandemia, desse problema financeiro global. E nós vamos, de problema em problema, nós não vamos melhorar, vamos piorar a cada dia. Vamos ver piores situações que essas. O que me fez chorar, irmãos, não foi o ela cantar no escuro. É saber que ninguém deu a mão àquelas crianças. E num dia antes ela me disse, eu não dormi porque eu estava a limpar o lugar onde dormem as crianças, tinha chuva que entrava. Irmãos, é doloroso. Vamos falar de Jesus. Aquele único que Deus mandou para vir morrer no nosso planeta por causa do nosso pecado, do pecado de nossos primeiros pais, para resgatar a humanidade, resgatar todo o mal, tirar o mal na vida, nas nossas vidas. Como nós podemos nos exaltar, irmãos, como igreja, como filhos de Deus, do Filho, o Pai Criador dos céus e da terra, o Deus Altíssimo? Como podemos nos sobressair? Vamos olhar para o que Jesus é. Quem é Jesus? Nós vimos que Deus é Espírito e poder. Quem é Jesus? Vamos abrir, por favor, João 1, versículos 1. Já lemos essa palavra. João 1, para voltar a entender o que é Jesus, na verdade. Irmãos, Jesus, ele veio a mandato do Pai para o nosso planeta. Ele saiu, deixou toda a glória, deixou o lugar santo, onde não há pecado, não há dor, não há morte, não há nada. E ele aceitou, porque era o plano. Quando Deus criou nossos primeiros pais antes da criação, segundo o Espírito de profecia, ele diz que ele conversou com eles, Pai, Filho, Espírito Santo, olha, vamos criar a raça humana e pô-los no planeta Terra. Se acaso eles pecarem, qual será a saída dessa gente? E Jesus responde por isso. Vamos abrir João 1, versículos 1. Vamos olhar para a palavra de Deus mais uma vez, lá onde já lemos, vamos reler. E vamos entender uma coisa aqui muito importante, irmãos. Vamos começar a ler o versículo 18. Nós estamos João 1, versículos 18. Deus nunca foi visto por alguém. Deus é Espírito, lembrem-se bem. Deus, ele é invisível. Olha as palavras que eu estou a falar, vocês conseguem ouvir, mas não conseguem ver as minhas palavras. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito, Jesus Cristo, que está no seio do Pai, esse o fez
fez conhecer. Por que Jesus foi mandado à terra, irmãos? Qual é, na verdade, a essência de Jesus vir para o nosso planeta para uma única razão? Morrer na cruz do Calvário como plano de salvação da raça humana? Para quê? Para nós continuarmos na mesma miséria? Para continuarmos a viver na escuridão, na pobreza? Não. Vamos ver o versículo 23. Disse: eu sou a voz de que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Endireitai o caminho do Senhor. Por isso, queridos irmãos e amigos, estamos aqui nessa manhã. Deus o Pai, o poderoso Espírito, enviou Jesus, o Filho único, unigênito. Jesus, no plano da salvação, antes da criação da raça humana, quando Deus falou, se acaso pecarem, que solução nós vamos ter? Jesus disse, eu, Senhor, eu, Pai, eu morro por eles. E com isso, porque nós somos imortais, nós temos a vida em nós, eles, através de mim, podem envolver-se na vida eterna. É a razão pela qual nós estamos aqui a adorar esse Deus, esse Jesus. E que é feito desse Jesus? Quem ele é? João 1, versículos 1. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida. Irmãos, nele, em Jesus, estava a vida. E a vida era a luz dos homens. Jesus veio por plano de Deus no tempo do quarto império da terra, tempo romano, para morrer, selar a visão de todos os discípulos, os profetas que vieram antes. Irmãos, toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, são revelações daquilo que nós já tínhamos que passar. O Antigo Testamento fala da visão de como Jesus viria à terra, o plano da salvação, e Jesus ele faz o cumprimento das profecias de que era a palavra. Mas quando Jesus, no princípio era a palavra, o verbo, e depois todas as coisas foram feitas, eram feitas pelo poder da palavra. Por isso, Deus condecorou os discípulos com o poder do Espírito Santo, o poder da palavra. Eles foram condecorados com línguas de fogo, a saber que na língua há poder criativo de Deus. E como nós podemos sair da miséria, do problema de morte, problema de pandemias, problema de situações dos jovens, como nós podemos sair de tudo isso? Através da palavra de Deus. Jesus, queridos irmãos, ele é a palavra. Diz que assim, versículos 12, todos os quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A pergunta é, aquela jovem, vocês sabem quem era aquela jovem, irmãos? É uma jovem que está no ministério e como intercessora. Vocês sabem o que acontece quando a gente intercede numa igreja? Satanás ataca. Quando nós estamos aqui, por exemplo, eu estou aqui a pregar, irmãos, vocês podem crer que a minha vida não é uma beleza. Não é mesmo. Porque Satanás ataca. Ele não vai deixar-nos em paz enquanto não nos ver derrotados. E aquela jovem, antes de nós entrarmos em conversa, ela dizia, meu amigo, eu quero morrer. Eu já não aguento mais. A minha mãe deixou uma responsabilidade. O meu pai não me pode ajudar tanto. Ele também tem pouco. Eu disse, minha irmã, por essa razão Deus pôs nós juntos aqui. Vamos fazer essa diferença? Vamos trabalhar com Deus? Vamos transformar a vida dessas crianças? Vamos fazer um plano melhor? Com Jesus, diz a palavra de Deus, queridos irmãos, nada é impossível para aquele que crê.
O Verbo se fez carne. Jesus nasceu no nosso planeta, habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Cheio de graça e de verdade. Jesus tinha misericórdia, ele tinha amor. E se vocês conseguirem entender bem o amor de Jesus, aliás, não conseguirem entender bem qual é o amor que Deus tem pela raça humana, por cada um de nós, vamos abrir 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13 está lá exatamente o que é verdadeiramente o caráter de Deus. A Bíblia diz que Deus é um espírito, ok? Ele é espírito. Mas qual é o caráter de Deus? Qual é a vida de Deus? Deus é amor. E amigos, se Deus é amor, se Deus é o poder, por que os seres humanos passam tão mal, tanta miséria? Porque nós abandonamos a Deus. Queridos irmãos e amigos, a condenação do mundo não vai ser porque nós somos prostitutos, ladrões, mentirosos, assassinos. Tudo isso é óbvio. A nossa vida aqui no mundo vai nos levar a uma condenação. Nós próprios somos responsáveis do nosso viver. Mas quando Jesus vier na sua glória, irmãos, que todo mundo saiba, não é por esses factos que nós vamos ser o planeta inteiro julgados. Nós vamos ser julgados apenas por não termos aceite o Filho unigênito de Deus. Por nós rejeitarmos a palavra de Deus, porque lá em Apocalipse diz que Ele é a palavra. Jesus é chamado a palavra. Vejam Apocalipse 19, versículos 13. Apocalipse 19 diz que Ele estava vestido de uma veste salpicada de sangue. Jesus morreu com seu sangue. Ele pagou. Pagou, irmãos, o preço que nós já tínhamos que pagar. Por isso eu digo, nós não temos que viver essa miséria. Nós temos que nos recorrer a Jesus, recorrer a Deus para sairmos dessa aflição. Ele estava vestido de uma veste salpicada de sangue. O seu nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus, amor. Você, querido irmão e amigo que está aí a ouvir a minha palavra nessa manhã, Palavra de Deus, aqui está o segredo do nosso viver. Para onde podemos olhar? Para onde nos virar nesse momento de pandemia, de morte? Estamos cercados de faminha, fome, problemas, tempestades na terra, problemas globais, tempos estão... Os cientistas, irmãos, já não conseguem entender o que é que está-se a passar. No Lubito há tempos houve neve. Na Arábia Saudita caiu geada, caiu neve. Onde tem sol está a cair neve, onde tem neve está a cair sol. Irmãos, os cientistas estão perdidos. Por isso eles estão a dizer global warming. Global warming o quê? Estamos no fim dos tempos, irmãos. Diz a palavra de Deus que os nossos planetas, as placas da Terra vão aquecer antes de Jesus vir e que nós vamos morrer com fogo e enxofre. Por isso o planeta está a começar a aquecer. Ninguém vai trazer solução, irmãos. A solução é Jesus. Olharmos para Jesus que morreu na cruz do Calvário. Antes da criação, Deus planificou a ressurreição de Jesus. Planificou morte, ressurreição e salvação eterna para toda a humanidade. Vamos olhar para a cruz do Calvário. Irmãos, somente na cruz do Calvário nós conseguimos alcançar vitória. Vamos olhar para João 2, 29 para terminar. João 2, versículos 29. João 2, versículos 29. Eu vou terminar aqui porque o tempo está a passar. João 2, 29. João 2, versículos 29. Onde é que nós estamos? Aqui está qualquer problema aqui. Isso é 1 de João.
João 2, perdão. João 2, versículos 32 a 34. João 2. Isso aí. Aqui está qualquer coisa que não está a bater bem. 1 de João. 1 de João, João 2. Só um momento, irmãos. Aqui, 1 de João. 1 de João 2, 32. 1 de João. É tão difícil às vezes quando eu me perco assim, mas Ele é que nos tira do pecado. Isso é o que eu marquei aqui. Portanto, Jesus, irmãos, morrendo na cruz do Calvário, Ele nos tira do pecado, Ele nos traz de volta a salvação eterna e pelo seu sangue Ele nos santifica. Ele nos lava de toda a imoralidade, todo o pecado. Então, olhando para a palavra de Deus, nós vamos ver que a solução para nós, queridos irmãos, é Jesus. Lá no tempo de Moisés, quando o povo de Deus estava a ser levado, trazido do Egito, da terra de escravidão para a terra prometida, a certo momento aquele povo reclamava. Aquele povo fazia uma guerra contra Moisés. Oh, Moisés, tu nos tiraste do Egito, aqui não tem comida, não tem carne, no Egito comíamos carne, bebíamos aquele vinho. Reclamaram tanto que Deus irou-se, irmãos, e mandou serpentes ardentes que é para morderem aquela gente. E todos os que estavam lá reclamaram e estavam a morrer, os milhares. Conforme estamos a morrer agora no tempo da pandemia. Era uma situação idêntica que nós temos aqui. E Moisés, é claro, o homem de Deus, o que é que faz um homem de Deus? Ele vai a Deus e vai interceder pelo povo. Ele disse, Senhor, o que é que se passa contigo? Estás a matar o povo. Por que razão? E Deus disse, Moisés, eles não estão a dar ouvidos à minha voz. Eles não estão a ouvir, nem quando tu falas, nem quando eu falo, esse povo está rebelde. Então, só a única maneira, deixá-los morrer. E Moisés, ele é um intercessor grande, irmãos. Moisés orava a Deus e pedia misericórdia pelo povo. Deus disse, está bem, tu estás aí a pedir, eu vou fazer uma coisa contigo. Vais lá criar uma serpente de bronze, cria uma cruz e põe essa serpente cercada nessa cruz e põe lá bem alto, para que todo mundo veja, não haja desculpa para ninguém. Todo aquele que olhar para a cruz, quando a serpente morder, ele não vai morrer. E Moisés saiu, queridos irmãos, a correr, e ele foi lá fazer aquilo que Deus mandou. Moisés criou a serpente e pôs lá, vocês vão ver isso em todas as farmácias de hoje, em qualquer país do mundo. O símbolo que vocês estão a ver nas farmácias de uma cruz com uma serpente é o que se passou, porque é representação do que se passou lá no Egito. Aquela cruz era Jesus, símbolo, e aquelas serpentes era o sinal da morte que estava lá, que estava para destruir o povo de Deus. Ora, Moisés foi lá e fez aquilo que Deus fez, e depois, lá no monte bem alto. E Moisés chegou lá no povo e disse, povo, vamos parar de sofrer, vamos parar de morrer aqui. Vamos olhar para a cruz. Quem olhar para a cruz, mesmo que a cobra morder, ele não vai morrer. Irmãos, muitos olharam para a cruz e a cobra mordia e eles não morriam. Mas acredita que mesmo com a cruz erguida por Moisés bem alto, ainda havia pessoas que não queriam olhar para a cruz. Irmãos, o coração do homem é teimoso. Nós somos povo rebelde, porque a Bíblia assim diz. Mesmo quando temos a graça de Deus, nós queremos reclamar a nossa maneira. Deus não é, eu quero a minha maneira. Qual é a maneira de Deus? Hoje a maneira de Deus, queridos irmãos e amigos, é nós olharmos para a cruz de Jesus no Calvário. Solução para todos os nossos problemas. Solução para a nossa pandemia. Solução para o estado de pobreza das nossas vidas. Aquela jovem mandou aquela caceta a que eu abri às 3 da manhã. Ela estava a alegrar-se com Deus no louvor. E as crianças,
honrando o nome de Deus, clamando misericórdia. E ela depois pôs um vídeo, encontrei um grande amigo. E vocês vão ver no Facebook, é lindo. Irmãos, o que ela criou aí é lindo. Para dizer o quê? Ela encontrou Jesus na vida dela. Ela encontrou a palavra de Deus. Quantos de nós vamos prestar atenção nessa palavra nesta manhã? Quantos de nós vamos dar credibilidade ao que eu vos estou a dizer nesta manhã? Segundo Isaías 53, poucos darão ouvidos. Muitos são chamados, irmãos, poucos os escolhidos. Meu conselho e a vontade que Deus tem para toda a raça humana e todo o planeta, pois que eu estou a falar para toda a gente, irmãos. Crentes, não crentes, estou a falar não para uma igreja, eu estou a pregar para todo o planeta. Ouçam a palavra de Deus, tenham comunhão com Deus, tenham temor. O temor de Deus é o princípio de todo o conhecimento, toda a sabedoria. Temei a Deus e dá-lhe glória. Apocalipse 14, para terminar. Temei a Deus e dá-lhe glória. Nós somos chamados a isso, irmãos. Temei a Deus e dá-lhe glória. Essa é uma palavra que eu gostaria de deixar para presidentes, líderes do planeta, médicos, enfermeiros, vocês que estão no combate intensivo todos os dias, se vocês tiverem o privilégio de ouvir essa palavra, escutem a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus, versículos 6, 14, Apocalipse 14, versículo 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, a palavra de Deus, para proclamar os que habitam sobre a terra e a toda a nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinde a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. A isso somos todos nós chamados, amigos. A temer a Deus e dar-lhe glória. Para que haja mudança na nossa vida, para que haja sucesso na nossa vida, para que você possa responder à necessidade do necessitado, temos que ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus e cumprir. Temei a Deus e dá-lhe glória. Porque Ele é o que fez o mar, a terra, o mar, tudo o que há, todas as fontes das águas. Aqui está a paciência dos anjos, versículos 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Irmãos, todos nós somos chamados para sermos inseridos numa igreja. Poucos vão ser escolhidos por Deus. O ser membro de uma igreja não faz nós sermos salvos. O ser membro de uma igreja agora nos últimos tempos, Deus vai sacudir a igreja. E diz aqui está a paciência. Nós temos que esperar até a vinda de Jesus, irmãos. Aqui está a paciência dos santos, os separados de Deus, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Crer, aceitar de coração que Deus é real. Irmãos, nosso Deus, como vimos, Deus é Espírito, Deus é poder. Jesus, Ele é a vida que Deus nos dá para nós voltarmos de volta para a criação. Como criados de Deus, criados segundo a imagem e semelhança de Deus, nós perdemos a salvação eterna, mas Jesus, morrendo na cruz do Calvário, com seu sangue, Ele resgatou todos nós, toda a raça humana, dos que morreram desde Adão, até os que virão morrer, até a vinda de Jesus. Por essa razão, Jesus morreu na cruz do Calvário. Vamos temer a Deus e dar-lhe glória. Presidentes das nações, médicos e enfermeiros, se todos nós temermos a Deus e dar-lhe glória, Deus vai interagir na nossa vida, irmãos. Não haverá morte, não haverá... Deus vai perguntar no fim: ó morte, onde está o teu aguilhão? O problema do nosso planeta hoje é dor e sofrimento, é tudo, irmãos. Mas com Jesus, diz a palavra de Deus, que nós temos vitória. E olhar para Jesus
é olhar para a palavra de Deus. Diz que Jesus é a palavra. A palavra é Deus. É nisso que nós temos que olhar, irmãos. Temei a Deus e dá-lhe glória. Vamos orar. Eterno Deus, eterno Pai, muito obrigado, Pai Santo, pela tua poderosa mensagem nesta manhã. Pai, nós queremos nos entregar a Ti nesta manhã, de coração sincero, de nunca mais voltarmos para o mundo e darmos ouvidos ao mundo. Queremos Te servir, Senhor, como Teus servos. Capacita-nos, Pai, para a Tua obra. Que cada um de nós presentemente aqui nesta manhã possa estar galardoado para ir cumprir essa mensagem de Marcos 16:15. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Pai Santo, nós conhecemos de que os maus obreiros ficarão aqui. Mas os que temerem a Tua palavra, os que tiverem temor em Ti, como diz Apocalipse 14, verão a glória de Deus. Pai, eu Te entrego todas as pessoas, as almas que estão presentes nessa manhã. Todos os meus amigos do Facebook. O quão numerosos nós estamos em pouco tempo de espaço. Pai Santo, derrama o Teu Santo Espírito sobre cada um de nós. Que nós possamos ter amor pelas almas lá fora. Amor pelos nossos familiares, nossos amigos que estão a passar dificuldade. Pai, nós sabemos que através de Ti nada é impossível. Nada é impossível para aquele que crê. E se nós queremos, na verdade, ajudar alguém nesse planeta, nós só precisamos de olhar para Ti, Senhor. Tu és a fonte da vida, fonte e solução para todos os nossos problemas. Pai, eu Te entrego todas as famílias desta terra. Que Tu possas abençoar-nos, de segundo a Tua palavra, diz que benditas serão as famílias da terra. Todas as famílias da terra serão benditas em Teu nome, Abraão. E se Tu abençoas as nossas famílias, Pai, santifica-nos, faz-nos um povo separado. Um povo, como diz 1 de Pedro, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, para levar o ministério para a frente, para que todo mundo que não Te conheça possa ouvir o falar da Tua voz, ouvir a Tua palavra, e que todo o planeta seja salvo. Eterno Deus, quero Te entregar todos os líderes deste planeta, os que me virão ouvir através desse vídeo, que Tu possas capacitá-los, Senhor, concedes inteligência, sabedoria, capacidade na liderança da presidência, para que eles não façam aquilo que é segundo a voz, a vontade dos homens, mas que eles possam ouvir a Tua voz e seguir as instruções a cada um deles. Pai Santo, capacita-os, unge-os com o poder de liderança. Cobre-os com o sangue do Cordeiro para que nenhum mal possa atingir a todos eles, líderes das nações. Que nós possamos ter orgulho dos nossos líderes em todos os lugares desse planeta. Pai Santo, quero Te entregar os jovens nas Tuas mãos. Que Tu possas tocar, Pai Santo, poderosamente nesta manhã. Tu conheces o problema dos jovens. E eu falei com muitos nessa semana. Tu conheces o problema de cada um, Senhor. Resgata os jovens da prostituição, da droga, dos vícios, dos caminhos maus que eles estão-se a entregar. Pai Santo, Tu falaste na Tua palavra que nos últimos tempos haverá uma geração perversa de tal maneira. Mas nada é impossível para aquele que crê. Para nós que cremos em Ti, nós temos confiança de que Tu vais tocar nos nossos filhos, nos nossos jovens, trazê-los para a luz, que Tu possas reabitá-los, Senhor. Consagra-os corações puros, espíritos retos, espírito de discernimento, que eles possam distinguir bem qual é o bom caminho do mau caminho, que não sejam levados por heresias. Pai Santo, eu Te suplico por tudo, por todas as graças e as bênçãos que Tu possas derramar nessa manhã. Sara, Senhor. Cura nossas dores, nossas feridas. Cura quem tem problema de pandemia nesta manhã pelo poder da Tua palavra. Diz a Tua palavra que a Tua palavra não voltará para trás vazia, senão que ela prospere para lá onde Tu vais enviar, Senhor. E nesta manhã eu clamo
como servo do Deus Altíssimo, a tua palavra, que ela possa se espargir em todos os 4 cantos da terra e que tu possas tocar a todos os seres humanos com Covid-19, com outras potentes doenças que tu sabes. Salva, Senhor, e salva a tua raça. Tu criaste-nos para a tua glória, Senhor. Te louvo e te agradeço por esse santo dia de sábado. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados e faltas. Ajuda-nos a continuar na tua santa presença até o fim do pôr do sol deste dia. Te louvamos e agradecemos, Pai, em nome e por amor de Jesus. Amém. Queridos irmãos e amigos, muito obrigado a todos vocês. Nós vamos estar aqui de volta próximo sábado, se Deus quiser, para mais um momento de meditação. O culto hoje foi um pouco diferente. Pelo Espírito Santo houve necessidade de fazermos mudança, mas continuaremos nas profecias próximo sábado, certamente. Então, que Deus possa estar com cada um de vocês. Por favor, mais uma vez, partilhem a palavra de Deus. Queridos irmãos e amigos, está toda a gente no planeta, eu vou vos dizer, chamadas de Hong Kong, da China, do Brasil, de Angola, Moçambique, Nicarágua, Indonésia. Irmãos, toda a gente está a ouvir a palavra de Deus. Eu nunca recebi chamada dessa gente toda. Eles não me conhecem. Conhecem pelo poder de Deus que está a reinar entre nós. Então vamos fazer a diferença. Aquilo que eu vos postei aí no Facebook, por favor, vão ver com atenção. Partilhem a vossa vida com os outros. Há muita gente. Irmãos, eu não sei como explicar isso, mas eu vou falar isso para o próximo sábado. Há poder na palavra de Deus. Aquilo que se passou de experiência minha semana passada, ter ajudado uma senhora com transfusão sanguínea de uma bebê de 7 anos, Deus abençoou multiplamente a minha vida. A vida daquela criança, ela já está boa. Falei com a mãe dela ainda ontem, hoje de manhã. Eles estão felizes. Deus restituiu aquilo que eu tirei do banco, o único dinheiro que tinha, e paguei o passe por todo o mês, não foi necessitar que eu me preocupasse, na verdade. É essa potência que Deus quer que nós possamos adquirir, irmãos. Vamos ajudar com fervor quem precisa. Vocês têm agora a possibilidade aí do PayPal, outros momentos. Telefonem, perguntem como eu posso ajudar uma família. Se cada um de vocês, irmãos, ajudar uma família em Angola, nós já estamos a falar aí por volta de centenas de milhares de famílias que vão sair dessa aflição, sinceramente. O que nós temos na Europa não se compara com nada. Agora vamos ajudar, vamos dar o coração a essas pessoas. Que Deus nos acompanhe, queridos irmãos, e feliz sábado a todos. Ok? Próximo sábado. Problema aqui. Vamos